gente começa essa edição falando da situação no Líbano. Cerca de 100 pessoas morreram e 4.000 estão feridas por causa das explosões ocorridas ontem na região portuária de Beirute. Equipes trabalham para encontrar pelo menos 100 pessoas que estão desaparecidas. No Vaticano, o Papa Francisco rezou pelo país e a gente vai agora ao vivo com a Lísia Costa. Será que a gente conseguiu conexão, pessoal, com a Lísia? Bom, a gente vai tentar conexão com a Lísia, ela estava agora ao vivo com a gente. Lísia, traz as informações, o Papa Francisco rezou, né, pela situação lá de Beirute. Bom, a gente tenta depois a conexão com a Lísia. Vamos lá para o próximo assunto, pessoal? Pois é, né, a explosão em Beirute também é manchete dos principais jornais estrangeiros. A gente teve um problema, a gente segue para o intervalo, voltamos a seguir. Bom, agora 9h41, pelo horário de Brasília, estamos ao vivo. Vamos retomar o assunto aqui com a Lísia Costa, lá direto de Roma, né, Lísia? O Papa Francisco hoje rezou aí pela situação do Líbano. Rodrigo, bom dia a você, bom dia a todos. Isso mesmo, o Papa recordou as fortes explosões que aconteceram ontem em Beirute, pediu para todos rezarem pela alma das pessoas que morreram, mas também pelos feridos e por todo o país que sofreu com essa e sofre com essa tragédia. Ele pediu também, afirmou que ele reza para que com o empenho de todos os componentes sociais, políticos e religiosos, o país possa enfrentar este momento trágico e com a ajuda da comunidade internacional supere essa que é mais uma crise que o país atravessa. Lísia, esse apelo, né, ele aconteceu hoje durante o retorno da catequese, após o período aí de pausa do Papa Francisco, e o Papa, então, hoje ele retomou um novo tema aí, né, ele lembrou aí a crise provocada pela atual pandemia, e aí ele deu início a um ciclo de reflexões sobre a colaboração que a doutrina social da Igreja pode oferecer nesse tempo. Rodrigo, interessantíssima a catequese de hoje. Até antes de comentar, eu gostaria que as pessoas parassem para ler o texto, porque é muito importante que a igreja tenha essa preocupação muito concreta com como a gente cristão, como o cristão pode ajudar concretamente. O Papa Francisco destacou esse compromisso da igreja, ressaltou que se preocupa com o andamento da pandemia, a vulnerabilidade que nós sentimos ao ver o crescimento dessa pandemia, também toda a instabilidade de todo mundo, né, nesse tempo, com tantas mortes, com tantas pessoas doentes, também a crise econômica que vem após a pandemia. E ele disse que a igreja, ela não tem essa capacidade, não é expert em resolver um problema como esse, nem como conhecimento, digamos, de prevenção, nem de tratamento, embora a igreja ofereça a fé, ofereça os sacramentos, ofereça também em tantos lugares do mundo o tratamento de saúde, tantos hospitais são mantidos pela igreja, mas a igreja não tem esse potencial que é algo destinado aos políticos, aos agentes desta área. Mas ele disse que a contribuição que a igreja quer dar é justamente com alguns pontos que são fundamentais que a doutrina social da igreja nos ensina e que ele quer discutir. Ele citou alguns desses pontos, como, por exemplo, pode ajudar a ir adiante, ressaltando a dignidade da pessoa, o bem comum, a opção preferencial pelos pobres, o destino universal dos bens, a solidariedade, o cuidado com a casa comum. Então, a partir de hoje, o Papa Francisco deu início a esse ciclo de reflexões que ele vai aprofundar nesses fundamentos, nesses princípios da doutrina social da Igreja, que pode colaborar, que pode mover cada pessoa a colaborar com, não só nesse contexto de pandemia, mas também com pós-pandemia. Rodrigo. Ô Lísia, muito obrigado pelas informações. Como a Lísia falou, um conteúdo interessantíssimo, vale a pena você buscar no nosso site, que é o noticias.cançãonova.com e ficar bem informado. Todas as semanas a Lísia Costa deixa a gente atualizado, deixa a gente mais perto do Papa. Olha, voltando a falar da questão do Líbano, infelizmente um convento no centro de Beirute também sofreu muitos danos. O convento São José, pertencente aos franciscanos da Custódia da Terra Santa, sofreu numerosos danos, mas felizmente nenhum franciscano ficou ferido. Estas imagens nos foram enviadas por Padre Riccardo Ceriani, que está em Beirute. Essa é a outra parte do convento. Aqui os quartos de hóspedes.
A biblioteca. Ali atrás foram atingidos todos os quartos. Aqui, outro quarto. Todos os vidros quebrados. O site Pró Terra Santa registrou que acompanha com grande preocupação a evolução deste trágico acontecimento, num país já devastado pela gravíssima crise econômica e mundial. Bom, a gente, né, nossa solidariedade, nossas orações a toda a comunidade libanesa, a toda a comunidade maronita. A explosão em Beirute é manchete dos principais jornais estrangeiros. É o que a gente acompanha agora. A manchete do The New York Times diz: após explosão em Beirute, a busca por respostas e sobreviventes. Equipes de resgate vasculham os escombros, enquanto incêndios continuam queimando a capital libanesa. A explosão matou mais de 100 e feriu milhares. O destaque do The Washington Post é: número de mortos em Beirute ultrapassam os 100. Trabalhadores vasculham as ruas destruídas e desertas em bairros próximos ao local da explosão, em busca por sobreviventes. Pelo menos 4.000 pessoas ficaram feridas, segundo a Cruz Vermelha libanesa. O britânico The Telegraph afirma: estima-se pelo menos 300.000 desabrigados. O governador de Beirute, Marwan Aboud, diz que 300.000 pessoas ficaram desabrigadas após a enorme explosão que atingiu a cidade. Há milhares de feridos. O governador disse também que metade da cidade foi danificada pela explosão. O porto foi destruído e, na cidade, pessoas ainda procuram por entes queridos desaparecidos. O destaque do francês Le Monde é: uma explosão em um estoque de nitrato de amônio foi sentida até em Chipre, deixando a capital libanesa mutilada e seus habitantes em estado de choque. A gente vai falar agora do Brasil. A Comissão Mista da Reforma Tributária deve ouvir daqui a pouco o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele deve debater com deputados e senadores a proposta do governo que unifica contribuições como PIS e COFINS. Vamos a Brasília conversar com o Otávio Martins, que tem mais notícias do governo para nós. Bom dia, Otávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. O ministro Paulo Guedes tem agora uma reunião marcada na sessão que analisa a reforma tributária. Então, a reunião começa às 10 horas. O ministro Paulo Guedes deve ali ouvir as sugestões dos deputados e senadores, já que é uma comissão mista, para agregar ali ao texto que o governo enviou para o Congresso, que também já tinha propostas em tramitação. Então, deve ser uma reunião para aparar as arestas ali, né, para encontrar um caminho comum para que essa reforma tributária caminhe. Ontem, na Câmara dos Deputados também, caducou uma medida importante do governo. Ela perdeu a validade, que é a medida do saque emergencial do FGTS. As mudanças feitas pelos senadores não agradaram muito aí ao Palácio do Planalto, que pediu para a Câmara dos Deputados não pautar o projeto. Então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não pautou o projeto, ele perdeu a validade, mas prometeu que até a próxima quarta, né, vai votar um projeto de lei regulamentando esse saque. A Caixa Econômica Federal também disse que vai manter o calendário, então o brasileiro que estava contando com esse dinheiro aí pode ficar tranquilo que até semana que vem essa situação deve estar resolvida. A gente acompanha toda essa movimentação de Congresso, do governo, justamente porque estamos num tempo de pandemia, onde as coisas ficam ainda mais complicadas. Então, a gente acompanha todos esses movimentos com muito cuidado. A pandemia aqui no Brasil já confirmou mais de 2.800.000 casos da doença. Então, infelizmente, mais de 95.000 pessoas já morreram por conta do coronavírus. O Brasil segue em primeiro lugar no ranking de pessoas recuperadas. Já nos aproximamos aí de 2.000 casos recuperados da doença. E uma boa notícia também aí para o combate ao coronavírus é que a UNB começa hoje a fase de testes aqui em Brasília de uma das vacinas que já está em fase avançada de testes aqui no país. Então, a gente caminha aí no sentido de encontrar uma solução definitiva para o coronavírus. Otávio, obrigado pelas informações, né? E uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde para enfrentar a pandemia da Covid-19 é a testagem da população. O Brasil pretendia realizar exames em 46 milhões de brasileiros, mas até o momento 29% dessa meta foi atingida. No estacionamento de um shopping na zona sul de São Paulo, 200 pessoas por dia realizam gratuitamente o teste para a Covid-19.
O exame realizado é o RT-PCR, considerado o mais preciso para identificar a doença. A iniciativa do Instituto Butantan vai até 10 de agosto e, a partir desta quarta-feira, 400 pessoas serão atendidas. No Vale do Ribeira, interior do estado, o Butantan também iniciou no fim do mês a testagem em quilombolas. A ideia é monitorar a taxa de contaminação em áreas vulneráveis. A necessidade de reforçar as atividades com as regiões mais carentes, as periferias das grandes cidades, os menores municípios, no sentido de que eles façam aí, o entendimento do que é que está em jogo, e façam uma adesão grande aí às medidas de combate. A testagem em larga escala e o distanciamento social são recomendações da Organização Mundial de Saúde para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. O Brasil, segundo país mais afetado pela Covid-19, fez uma aquisição de 46 milhões de testes em abril, com o objetivo de testar 22% dos brasileiros. Até o momento, 13 milhões de exames foram realizados. Segundo dados do próprio Ministério, do total de diagnósticos realizados, 5 milhões e 300 mil foram RT-PCR e 8 milhões de testes rápidos. O volume representa 29% da meta estipulada. Até o fim do mês, o objetivo do Ministério da Saúde é atingir 20 milhões de exames. A testagem em massa está prevista para até novembro. Os 27 laboratórios centrais de saúde pública, que processavam 1.500 exames por dia em março, ampliaram a capacidade para 17.800 em julho. Em média, 38% dos exames realizados atestam positivo para a doença. São Paulo, Paraná, Minas Gerais e o Rio de Janeiro são os estados que mais testam. Eu acho que o controle deve ser feito com realização de exames nas pessoas que tiverem algum sintoma e também nas pessoas que tiverem contato com alguém sintomático. Isso vai permitir um controle melhor, isolamento das pessoas na sua fase de contaminação. Eu não acho que deva ser feito para pessoas que não tenham nem contato e nem sintomas. Apenas uma pequena correção, o Otávio Martins ele falou sobre 2.000 recuperados, mas na verdade são quase 2 milhões de recuperados da Covid-19 aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, apenas algumas escolas particulares decidiram reabrir após a autorização da Prefeitura. Quem traz essa e outras informações é a Silvia Helena Gonzaga. Após 4 meses com as escolas particulares totalmente fechadas, a Prefeitura deu autorização para que elas reabrissem as suas portas nessa semana na cidade do Rio de Janeiro. Porém, não foi o que aconteceu. Pouquíssimas escolas abriram as suas portas. O sindicato que representa os professores disse que a categoria entrou em greve por ser contrária à volta às aulas. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Guarda Municipal, ainda encontra grande dificuldade de plena adesão dos moradores da cidade ao uso contínuo das máscaras. Desses 57 dias que estamos vivendo o combate à pandemia do coronavírus, a Prefeitura diz que aplicou mais de 3.500 multas, sendo que 3.099 multas foram pela falta de uso de máscaras em locais públicos. Tudo isso nos faz reiterar para a população do Rio de Janeiro e de todo o Brasil a importância do uso das máscaras. Quando usamos máscaras, nós estamos fazendo a nossa parte e, principalmente, nós estamos protegendo o outro, estamos dando um sinal claro de amor ao próximo. Silvia Gonzaga, do Rio de Janeiro, para o Canção Nova Notícias, primeira edição. Falando agora da previsão do tempo, essa quarta-feira ainda deve ficar quente e seca na maior parte do Brasil, devido à atuação de um grande sistema de alta pressão atmosférica, que está impedindo a formação de nuvens carregadas. Veja como fica o tempo. O dia será de sol forte e tempo firme por todo o sul do Brasil. Os níveis de umidade relativa do ar ficam abaixo do recomendável no interior da região nas horas mais quentes do dia. O sol predomina na maioria das áreas do sudeste que seguem sem previsão de chuva. Chove de forma passageira somente no Espírito Santo.
A quarta-feira ainda será ensolarada e sem previsão de chuva também em todas as áreas do centro-oeste. Com o tempo seco e quente, o risco de queimadas é alto. No norte, céu encoberto e chuva a qualquer momento em Roraima. Em Macapá, Belém e Manaus, o sol aparece forte durante o dia e chove de forma isolada à tarde. Clima instável entre a região de Salvador e Sergipe. O tempo fica firme no Maranhão, Piauí e Ceará. Nos Estados Unidos, a passagem do furacão Isaías deixou 2,5 milhões de pessoas sem energia elétrica. O furacão tocou o solo de Nova York nesta terça-feira e varreu a costa leste do país. Há registro de pelo menos 4 mortes. O furacão Isaías passou pelas Bahamas e segue para a Flórida. Voos e serviço de transporte público tiveram que ser cancelados. Diques de proteção foram instalados nesta manhã em Manhattan para conter o aumento do nível de água previsto para a região. A seguir, a gente conversa ao vivo, direto do Monte Tabor, na Terra Santa, local onde está a Igreja da Transfiguração de Jesus. Hoje acontece a 6ª edição do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos por causa de sua fé. A iniciativa da Ajuda à Igreja que Sofre será totalmente online por causa da pandemia de Covid-19. Neste 6 de agosto de 2020, em meio a esta situação de pandemia pelo Covid-19, nós iremos celebrar a 6ª edição do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos no Mundo. É uma iniciativa da obra pontifícia, da Fundação Pontifícia ACN, Ajuda à Igreja que Sofre, com o apoio da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É muito importante você, eu, como cristãos, rezarmos pelos nossos irmãos e irmãs que são perseguidos por testemunharem a sua fé, por acreditarem em Jesus Cristo. E eu lembro a todos que 1 em cada 5 cristãos no mundo vivem em países que sofrem perseguição ou discriminação religiosa. Portanto, não fiquemos alheios, em família, em paróquia ou pessoalmente. Rezemos por eles, para que eles sejam firmes e continuem dando um autêntico testemunho de Cristo. Pode ser que não aconteça aqui, mas acontece agora no mundo. Rezemos, participemos desta grande corrente de oração do dia 6 de agosto. Amanhã a Igreja Católica celebra a festa da Transfiguração de Jesus. Vamos direto à Terra Santa, falar ao vivo com a Danúbia Gleiser, que está no Monte Tabor, local da Igreja da Transfiguração. Oi, Danúbia, boa tarde aí para você. Bom dia a todos. Eu estou no Monte Tabor, na Basílica da Transfiguração. Aqui está todo um preparativo para o dia de amanhã, que é o grande dia da festa da Transfiguração. E para falar sobre este local e também sobre esta festa, é que eu converso com o Padre Sóstenes Vieira, da comunidade Canção Nova. Padre, bem-vindo. Começo perguntando a localização deste monte. Em primeiro lugar, obrigado, e também acolho aqueles que nos acompanham pela TV Canção Nova. Esse monte, para quem não sabe, em primeiro lugar, na Terra Santa. E nós estamos aqui bem próximos a Nazaré. As pessoas poderiam vir até caminhando, são 13 quilômetros. Mas hoje em dia nós temos também a possibilidade dos automóveis, então tem um outro caminho, 17 quilômetros, 40 minutos, bem pertinho. Padre, e como a Bíblia narra a transfiguração de Jesus e qual o significado deste fato bíblico? Esse momento místico na vida dos apóstolos é tão importante que é narrado nos 3 evangelhos sinóticos. Jesus chama Pedro, Tiago e João, aqueles amigos íntimos de Jesus, sobe no monte e começa a orar. E depois de um tempo, ele
se transfigura. As suas vestes resplandecentes, o seu rosto brilhando como o sol. E depois, Moisés e Elias junto deles. Pedro daqui a pouco diz, olha, Senhor, é tão bom estarmos aqui, em nos fazer 3 tendas. E depois, a nuvem, que dela sai uma voz. É a voz do Pai, que diz, eis o meu Filho amado, escutai-o. E tem também o significado, que é muito importante, diante de tudo que poderíamos colher deste evangelho, desta passagem. São Leão Magno traz algo maravilhoso. Ele diz que o Senhor estava preparando os seus apóstolos para que aquilo que eles iam viver na cruz, eles pudessem ser fortalecidos por aquela presença, por aquela graça da transfiguração. Padre, e como que as pessoas que estão em casa podem participar da festa da transfiguração neste tempo de pandemia? Assim como na vida dos apóstolos, Deus não os enviou para uma guerra sem lhes dar as armas. Por isso a graça da transfiguração. Nesse tempo da pandemia que não podemos ir às igrejas como antes, as pessoas podem acompanhar através da TV Canção Nova, a partir das 4h30 da manhã, vamos estar transmitindo daqui, ou você pode também acompanhar pelo site do CMC, Christian Media Center, ou aplicativo, e durante o dia as demais transmissões das Santas Missas. Padre, e ontem eu estive o ano passado, aqui, tanto na véspera também quanto no dia da transfiguração do Senhor, e a movimentação era grande aqui. Este ano, devido à pandemia, a realidade é outra. Sim, eu que já pude morar aqui, esse ano todas as celebrações estão sendo diferentes. Também você está sentindo falta da igreja, a igreja também sentindo falta de vocês, mas não desanimemos. O Senhor também, pelo seu Espírito, pode fazer com que a nossa vida e o nosso coração se transfigurem, mesmo que você não esteja no Monte Tabor, mesmo que você não esteja fisicamente na igreja, o Senhor nos alcança a todos nós. Obrigada, Padre, pela sua participação, e daqui nós rezamos pela humanidade, rezamos por você. É isso, do Monte Tabor, da Núbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado pelas orações, obrigado por nos trazer essa experiência da transfiguração. As pessoas hoje não podem ir em peregrinação a esses lugares santos, mas graças ao sistema de comunicação, sistema Canção Nova de comunicação, esses lugares santos podem chegar até a casa de tantas pessoas. CN Notícias está terminando. Fique bem informado o dia todo. Acesse noticias.cançãonova.com. À noite tem o Canção Nova Notícias, às 6:45. A evangelização não para na Canção Nova. A seguir tem conteúdo especial para a criançada. Assista Cantinho da Criança e fique com Deus.